Queridos irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2020. Ainda estamos em quarentena em nossas casas, cuidando das nossas famílias. Mas nesse momento eu gostaria de partilhar com vocês o texto da palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 14, verso 23, quando o texto nos diz: Jesus respondeu e lhe disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nossa morada com ele. O texto estabelece, queridos, uma condicional: se alguém me ama. Perceba, a primeira expressão que o texto traz, essa expressão que fala a respeito do amor. Cada discípulo precisa ter bem definido em seu coração o amor que tem por Deus. E esse amor não são apenas palavras, não é apenas um sentimento. Esse amor se traduz em obediência à palavra de Jesus. Portanto, esse amor é um ato concreto. Aqueles que amam obedecem à palavra. E nesse sentido, o amor antecede a obediência. Obedecemos porque amamos. Aqueles que obedecem porque amam são amados de meu Pai. Essa é a primeira expressão do verso. Mas a segunda expressão do verso, eu gostaria de me deter um pouco mais dela, e viremos para ele, e faremos nossa morada com ele. Há duas expressões nessa segunda parte do verso que eu gostaria de destacar. A primeira expressão no grego é pros, que significa estar face a face com aquele que ama. Isto é, se nós amamos a Deus e provamos isso à medida que obedecemos-lhes a sua vontade, fazemos a sua vontade, obedecemos a sua palavra, se nós o amamos, ele se manifesta face a face conosco. Meus queridos, é muito importante que nesse tempo nós nos lembremos disso. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está apenas no céu, é um Deus que se manifesta face a face com cada um de nós. E nesse sentido, ele nos tem assistido todos os dias. Essa, portanto, é a primeira expressão. O texto dá a entender, pelo contexto dele mesmo, que o Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho, ele vem ao nosso encontro e se manifesta a cada um de nós face a face. Essa é a grande marca da presença de Deus na nossa vida. E não podemos perder de vista que Deus está conosco. Não podemos perder de vista que estamos como que face a face com o Senhor, porque o amamos, porque nos damos a Ele, porque obedecemos a sua palavra. A segunda expressão que eu quero destacar nessa última frase do texto de João 14 é a expressão parar, que significa ao lado de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não somente se manifesta face a face a cada um de nós, mas ele está ao lado de, ele vem, como diz o texto, morar ao nosso lado, meus irmãos. Não há coisa melhor do que sermos avizinhados ou termos uma vizinhança boa. Uma vizinhança que nos acompanha nos nossos conflitos, nos nossos dilemas, nos nossos problemas. Uma vizinhança que seja mais experiente que nós e que nos tenha uma palavra para nos dar no momento que precisamos. Deus é essa vizinhança apresentada por João. Ele vem morar ao nosso lado, ele vem morar ao lado daqueles que o amam, cujo amor é demonstrado pela obediência à sua palavra. Que no verso 15, essa palavra é traduzida como mandamentos, aqueles que obedecem os mandamentos. Queridos, nós precisamos
ser lembrados disso. Precisamos ser lembrados que o Senhor, Ele se manifesta face a face conosco. Que Ele está ao nosso lado para nos confortar, para nos animar, para nos trazer tranquilidade para o nosso coração, para trazer a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento, que só é possível encontrarmos quando estamos face a face com Deus e quando fazemos do Senhor a companhia, a ideia de estar ao lado, de fazermos dele a nossa companhia para a nossa caminhada no dia a dia. Neste sentido, a nossa vida torna-se o lugar desse encontro com Deus e dessa caminhada com esse Deus bom que quer se relacionar comigo e com você. Há uma outra expressão muito similar que o Evangelho de São Mateus usa no capítulo 28, o versículo 20, a parte B. Diz o texto lá: e lembrai-vos, eu estou convosco dia a dia até ao confim dos séculos. Lembrai-vos. Essa expressão lembrai-vos não aparece muito na sua tradução, ela está lá como eis que estou, mas a expressão idoo do grego significa lembrai-vos. E trata-se de um verbo no imperativo, portanto, é uma ordem do Senhor Jesus. Lembrem-se que eu estou com vocês todos os dias, ou dia a dia, até o fim dos séculos. Portanto, Deus não é aquele que nos espera lá na frente. Deus é aquele que está conosco no dia a dia. Deus não está com um encontro marcado conosco lá no final da nossa vida, quando não tivermos mais a possibilidade de vivermos aqui. Pelo contrário, Deus está no nosso dia a dia. Portanto, é expressivo esse cuidado de Deus de estar conosco no dia a dia. Todas as circunstâncias, todas as alegrias, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as conquistas que sofrermos da nossa vida, Deus está conosco. E precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar dessa companhia constante, meus queridos. Nós somos bombardeados nesse momento que estamos passando com tantas informações, e quando nos deitamos, na nossa cabeça vem um turbilhão de pensamentos, muitas lembranças, muitos dados, vítimas dessa pandemia. E nós nos lembramos de tudo isso e muitas vezes nos desesperamos. Nos lembramos que muitas vezes estamos impossibilitados de trabalhar e o boleto não deixa de chegar. Nos lembramos que temos remédio de controle para comprar para os nossos queridos ou para nós mesmos e não temos dinheiro porque não estamos trabalhando. Mas em meio a tudo isso, muitas vezes nos esquecemos de nos lembrar do essencial. Jesus está conosco. Jesus está comigo e com você, e é disso que nós precisamos nos lembrar. É isso que nos trará esperança para o coração, é isso que fará com que nós experimentemos a paz que as pessoas de si mesmas não podem experimentar. Porque essa paz, ela excede o entendimento, e excede o entendimento na perspectiva de que sim, as coisas não estão bem, sim, as coisas estão fora do seu lugar, mas sim, Deus está no controle, e no controle como Ele está comigo, Ele está com você, Ele está nos guiando. Tudo que nós precisamos, meus queridos, é da presença de Jesus. Essa presença de Jesus que faz a diferença na nossa vida. Porque quando Jesus está presente, o reino de Deus chegou a nós. A prova de que o reino de Deus chegou a nós é que os coxos andam. É que os enfermos são curados, os endemoniados são libertos. É que nós experimentamos uma paz mesmo em meio ao caos.
que excede todo entendimento. Essa presença de Jesus que traz a paz interior que nós precisamos, mas não somente a paz interior, mas a ordenação no caos que está em volta de nós. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. O texto sagrado conta a história de que Jesus vem caminhando sobre as águas e os discípulos já vinham há muitas horas lutando contra uma tempestade sem dar conta. E o texto diz explicitamente que eles têm medo. Marcos vai dizer que eles gritaram de medo. Há quem diga que os discípulos não estavam com medo da tempestade. Afinal de contas, muitos deles eram pescadores. Que eles estavam apenas com medo daquilo que apareceu sobre as águas, que parecia ser um fantasma, conforme diz Mateus. Se medo da tempestade, se medo daquilo que parecia ser um fantasma, não interessa. O fato é que quando Jesus surge, Jesus diz aos discípulos: aquietem-se, tenham bom ânimo, sou eu estou presente, diz Jesus. E é isso que nós precisamos, meus queridos, nos aquietarmos. Deus está presente, Jesus está conosco. Então, primeiro, Jesus acalma o coração dos discípulos, traz paz interior ao coração dos discípulos. E depois, quando Jesus sobe no barco, Mateus registra assim: a tempestade se acalma. Jesus cuida do meu e do seu interior, mas cuida também das coisas periféricas, porque nada, absolutamente nada, escapa ao controle desse Jesus. E quando ele se faz presente, tudo funciona na mais perfeita normalidade. Por isso, queridos, lembre-se, Deus está presente na nossa vida e nós precisamos ter certeza disso. Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graças pela tua presença. Te damos graças pelo teu amor em nos acompanhar e se manifestar face a face conosco e ser companhia constante estando ao nosso lado, Senhor. Abençoa, Senhor, essa pessoa que ouve este vídeo, que assiste esse vídeo. Que o seu coração, Senhor, receba a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento. E que possamos ter certeza da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.